Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para Liliane Cristina Farias Dornelles. Ela escreveu o seguinte aqui nos comentários. Gente, aconteceu algo semelhante comigo. Ela está citando aqui o caso das batatas, né? Da irmã lá. A irmã é a Denise Escócia. Ela colocou as batatas no fogo ali, no fogo alto, né? Porque ela estava com pressa, assim, que a batata fervesse, né? Que ela ia fazer um purê de batata. Então ela ia desligar ali antes de ir para a igreja, arrumou as crianças e foi para a igreja. Esqueceu as batatas no fogo ali. Assistiu uma reunião da igreja lá, que era 1 hora de reunião. Depois ela lembrou que ela não tinha desligado o fogo, voltou de carro, ficou mais de 2 horas essa panela no fogo, né? E eles vieram orando ali, a mãe, os filhos orando para que Deus protegesse a casa deles e não incendiasse. E quando eles chegaram, a panela não estava nem fervendo, estava no fogo alto, mas não estava nem fervendo. Então ela até tirou uma foto, né, da panela com as batatas para servir de testemunha aí. É um milagre que aconteceu na vida dela. E aqui a Liliane está compartilhando que aconteceu algo semelhante com ela. Aí ela continua dizendo aqui: a diferença foi que quando cheguei em casa, a batata estava cozida e não queimou. E ainda deu para comer. Fiquei tão feliz. É lógico, não estragou a comida, né? E eu vi o poder de Deus, que Ele nos cuida, né? Muito obrigado, Liliane, pela sua mensagem. Aliás, todos os dias você está aqui compartilhando, né, um comentário aqui no canal. Muito obrigado por acompanhar sempre a mensagem aqui com a gente, tá bom? Hoje a gente vai estar compartilhando aqui, eu voltei na mensagem do maná, porque tem muita coisa para se compartilhar sobre o maná, então eu vou compartilhar com vocês. Bom, eles estavam no deserto, né, os filhos de Israel, e o Senhor provia aquele pão, né, do céu. E Deus, ele deu algumas instruções a Moisés para dar ao povo, né? Uma das instruções, né, era porque ele queria provar ao povo. Então, ele queria fazer um teste. Então, por isso, ele deu algumas instruções. Uma das instruções é que cada um ia colher ali a porção de cada dia. Não era para pegar para juntar, tá bom? Era cada dia. Isso mostra o quê? A confiança no Senhor, que eles confiavam que no outro dia Deus iria prover para eles também. Bom? E outra instrução é que no sexto dia eles poderiam colher em dobro, tá bom? Para que no sábado eles pudessem descansar, tá bom? Então ele deu essas instruções ao povo, e aí eu vou lendo o texto aqui e compartilhando com vocês. Já que estou falando do maná aqui, vou lembrar, domingo passado foi a conferência na igreja. Para quem não é membro da igreja, todo primeiro domingo do mês nós fazemos uma reunião diferente na igreja. É a reunião de jejum e testemunho. Só que como esse domingo foi a conferência geral, então o segundo domingo, que vai ser amanhã, né, é o domingo de jejum e testemunho, tá bom? Então nós, os membros da igreja, nós fazemos um jejum, tanto para nos aproximar de Deus, como para ajudar o próximo com aquilo que nós deixamos de ingerir, economizamos. Nós fazemos uma oferta para ajudar os pobres e necessitados. Então, eu estou comentando aqui porque para nós lembrarmos que devemos fazer o jejum para amanhã, tá bom? Por conta que não está sendo o primeiro domingo, vai ser o segundo, muita gente poderia esquecer. Então lembra aí, é domingo de jejum amanhã, tá bom? Vamos fazer o nosso jejum aí. Vamos lá, continuando a mensagem aqui, falando sobre o maná, eu vou ler aqui Êxodo capítulo 16, versículo 16, e diz assim: e esta é a palavra que o Senhor ordenou: colhei cada um conforme pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem em sua casa na tenda, né? Na casa não, em sua tenda, né? Eles estavam no deserto, então eles estavam vivendo em tenda. Essa medida aqui, um homer, né, em algumas traduções aí pode estar escrito como 2 litros, né? É uma medida aproximadamente aí. O problema é que o maná ele não era líquido, né? Então, não litro se mede de outra maneira. Então aqui, um homer é uma medida antiga, tá bom? Uma medida antiga ali. É como se fosse uma jarra de 2 litros, né? O tamanho ali. Mas a medida é em volume e não em litro, como se algumas traduções tá aí como água, tá bom? Como 2 litros. Bom,
continuando aqui, ele deu então a regra, né? Cada um vai colher um homer por cabeça, né? Se tiver 6 pessoas na casa, 6 homer, né? Ia pegar 6, como se fosse um jarro ali, né? 6 jarros, né? A medida de 6 jarros de maná, né? O pão que descia do céu ali. Então ele deu essa instrução. E no versículo 17 diz assim: E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, né? Então, ao sair de manhã ali, eles escolheram. Uns pegaram mais do que o necessário, outros pegaram menos. O que acontecia? Quando o sol se levantava também, o pão, o maná, ele se derretia, ele se dissolvia. Né? O que eles tinham pegado ficava salvo, mas o que eles não tinham pegado se dissolvia, né? Aí só no outro dia. E ali, uns pegavam mais, outros pegavam menos, tá bom? E aí o versículo 18 é interessante, diz assim, ó: Porém, medindo com o homer, não sobejava o que escolhera muito, nem faltava o que escolhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Alguns comentaristas nesse versículo aqui citam que parecia algo miraculoso, né? Uma pessoa que pegou muito maná, quando ele jogava no jarro do homer ali, né? Ficava exatamente a quantia, né? Mesmo que ele tivesse pegado muito, quando ele jogasse ali, ficava a mesma quantia. E um que pegasse pouco, quando jogava ali, multiplicava e ficava ali como uma medida, né? Alguns comentaristas acreditam dessa maneira. Eu, na verdade, eu acredito ali que o que acontecia? A pessoa que pegava muito, mais do que o necessário, ela despejava ali naquela medida, ia contando, né, por cabeça, né, das pessoas que tinha na tenda. Se era 7 pessoas, 7 medidas daquela. E se sobrasse, sobrou aqui mais 2 medidas, aquela pessoa que estava ali para medir não deixava levar, né? Falava, só isso aqui que você necessita, não precisa de mais. Então, acontecia isso. Eu acho que era essa medida. Por que eu acho que é assim, ao invés do comentário de alguns comentaristas, que era como se fosse um milagre? Porque esse versículo 18 aqui, o apóstolo Paulo, ele cita ele. Ele ensina lá no Novo Testamento. E eu gosto da maneira que o apóstolo Paulo ensina. Lá, na verdade, ele está ensinando sobre a lei da consagração. Para quem não sabe, no Novo Testamento, eles viviam a lei da consagração. E aí o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 14 e 15, diz assim, ó: Mas para igualmente nestes tempos presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância deles supra a vossa falta, para que haja igualdade. Então ele está falando, olha, aquele que tem muito tem que dividir com o que tem menos, tá bom? E o que tem menos, quando tiver mais, também tem que dividir com os outros que não tem. E assim por diante. Ele está falando de uma lei de igualdade, tá bom? Ele por isso que eu acho que aqui lá no Velho Testamento está falando sobre isso. Inclusive ele cita esse versículo lá 18, que nós estávamos lendo lá em Êxodo 16, 18, né? Só que aqui ele cita em 2 Coríntios capítulo 8, o versículo 15, ele diz assim, ó: Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve de menos. Por quê? Eu acredito que ele está falando de uma repartição, né? Então todos poderiam levar a mesma medida. Então é isso que eu acredito que está significando aqui, tá bom? Tem um ensinamento de uma irmã, Alcibina, né? Ela faz parte do grupo de ensino no WhatsApp, e ela fez um comentário incrível lá falando sobre quando ela fazia estágio, no ano de 2010, né? Um padre, ele ganhou ali uma cesta com muitas guloseimas, muita coisa boa, né? E elas entregaram a cesta para ele lá no escritório, né? E daqui a pouco ele voltou, né, com a cesta ali. Eu falei, ele falou, eu já peguei o que eu precisava, essa aqui eu quero que vocês possam distribuir entre vocês, né? E uma das pessoas pegou e falou, não, mas é sua, você pode ir comendo aos poucos, guarda, né? E ele falou, não, eu peguei o necessário, se eu ficar com mais do que isso, vai ser gula, né? Então é muito interessante esse ensinamento também, né? Nós não precisamos ter mais do que necessitamos, né? E às vezes ela fez um comentário também, que às vezes as pessoas reclamam, tem comida em casa, mas reclama, né? Eu acho que muitos de nós têm esse costume, né? Por exemplo, a gente quer comer uma coisa diferente,
Não é fome, é comer alguma coisa diferente. Aí a gente vai lá na geladeira, abre, aí fica olhando, caçando na geladeira, aí a gente fala, não tem nada para comer. Fecha a geladeira. Aí daqui 5, 10 minutos volta lá na geladeira e abre de novo, como se fosse aparecer um pudim, um bolo lá para comer, né? A gente tem essa mania aí de falar, não tem nada para comer, mas a casa tá cheia de comida, né? Às vezes é porque quer uma coisa diferente, tá bom? Mas eu achei muito interessante, obrigado, Alcibina, pela, pela mensagem que você compartilhou lá, né? Falando sobre como o padre, ele pegou aquilo que ele necessitava e o resto ele pediu realmente para distribuir. Eu acho que o apóstolo Paulo está ensinando isso aqui, né? E quando está aqui no Êxodo, capítulo, capítulo 16, que nós estamos lendo, né? O versículo 18, eu acho que está falando sobre isso também. Não de uma forma miraculosa de fazer a medida, mas sim a forma de que se você pegou a mais, você não vai levar, vai ficar aqui, né? E quem pegou menos vai ficar com a outra parte aqui, para que todos possam ter igualdade. Então aqui eu acredito que está falando da lei da consagração, a igualdade. Essa parte também ensina aos filhos de Israel que eles deveriam confiar no Senhor, tá bom? Que eles necessitavam de Deus para ter esse pão, mas que eles deveriam confiar que eles receberiam novamente no dia seguinte o pão ali, tá bom? Mas alguns ali, talvez economizando, com medo que no outro dia não tivesse, acabou guardando, tá bom? Vamos ver o que diz aqui o versículo, tá bom? Diz assim, ó, versículo 19 agora, né? E disse-lhe Moisés, ninguém deixe para amanhã, né? Mas aí alguns deixou e o que aconteceu? Criou bicho no maná e fedeu. E por isso Moisés se indignou-se com eles. Eu falei para não guardar, vocês guardaram, aí deu bicho. E aí, ó, de manhã já tem outro, né? Então vocês não precisam, guarda a lei do Senhor, faz conforme o Senhor está pedindo, né? E aí então eles não fizeram mais, não guardaram mais porque ia dar bicho, né? E também ele deu outra instrução, falando, olha, na sexta-feira você escolhe em dobro, porque no sábado não vai ter, tá bom? Então o sábado vai ser descanso. E aí aconteceu assim, né? A gente pode ler aqui em Êxodo 16, versículo 27. E aconteceu que no sexto dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam, né? Então, deixa eu ver se eu li direito. E aconteceu ao sétimo dia, isso mesmo. Eles colheram em dobro na sexta-feira, mas mesmo assim, no sétimo dia, alguns saíram ali no sábado, saíram para colher mais maná e não tinha, né? Simplesmente não tinha no sétimo dia ali, né? Então, novamente desobedecendo ali, né? Já tinha colhido o dobro ali, para que você vai buscar mais? E aí não tinha. E aí Moisés ensina algo grandioso aqui, então por isso que eu falei que o maná tinha muitas coisas para nós aprender e eu voltei nessa lição. Moisés diz assim, ó, vede portanto que o Senhor vos deu o sábado, né, para descanso, dia do Senhor. Então, quando eles estavam lá no Egito, eles eram escravos, eles não tinham um dia de descanso. Então o sábado também serve como um dia de descanso, um dia de preparação, um dia diferente dos dias demais, tá bom? Portanto, ele no sexto dia vos dá o pão para 2 dias, ou seja, quando eles pegavam na sexta-feira o maná e guardavam para o sábado, não cheirava mal e não dava bicho, já era um testemunho de que eles tinham que confiar em Deus e o Senhor estava estabelecendo entre eles o dia de descanso, o sábado aqui, tá bom? Cada um fique no seu lugar e ninguém saia do seu lugar, até o sétimo dia. E assim repousou o povo no sétimo dia. Então o Senhor instituiu ali entre eles o dia do Senhor, para que eles começassem a guardar. Então teve que ser dessa maneira para que eles pudessem guardar. Você viu que algumas pessoas quebravam, né, essa regra. Ia lá no sétimo dia buscar maná, mas não tinha. Como não tinha, para que ir lá? Eles começaram a guardar, então, o dia do Senhor. O Senhor estava quebrando, né, aquele ciclo vicioso que eles tinham, tá bom? Fazendo então eles guardarem o mandamento de Deus. Bom, eu vou finalizar a mensagem aqui, já que eu estou falando do maná, tá bom? Eu vou finalizar aqui com Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que fala sobre o maná, e aí eu vou dar alguma interpretação aqui, tá bom? Diz assim, ó, quem tem ouvido,
É Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, aqui quando o apóstolo amado, né, João amado, ele está lá na ilha de Patmos e ele está tendo essa visão, né? E aí ele vai compartilhando. Ele fala aqui sobre o que o Espírito diz às igrejas. São 7 igrejas a qual ele se dirige. O número 7 tem o significado de perfeição. Então era para todas as igrejas. E aqui o próprio versículo diz: ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. Então essa mensagem aqui é para todos. Diz assim: ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Olha só, então existe um maná, um pão do céu escondido, tá bom? Ele fala: aquele que vencer, darei de comer do maná escondido. Esse maná escondido eu acredito que tem no templo, né? O que seria vencer para conseguir comer esse maná? É vencer o mundo. Para entrar no templo, tem certas perguntas que são nos feitas, né? Que são relacionadas à nossa dignidade, como a palavra de sabedoria, né? Não fumar, não beber, guardar a lei do Senhor, o dia do Senhor, como eu acabei de compartilhar aqui, guardar a lei do dízimo, tá bom? Então são vários mandamentos, a lei da castidade. Então as pessoas que conseguem guardar esses mandamentos, elas estão vencendo o mundo. Então por isso que aqui no versículo diz, né, aqueles que vencer, darei de comer do maná escondido. Então vamos comparar aí o templo como se fosse uma universidade. A partir do momento que nós passamos no templo e passamos a conhecer ali o que significa dentro do templo, as coisas que nós aprendemos, então ali a gente começa a ver as escrituras com outros olhos, tá bom? Então é lá que tem o maná escondido, né? E a gente tá falando do maná aqui, eu quis compartilhar. O restante do versículo diz assim: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e um novo nome escrito na pedra, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Em Doutrina e Convênio, na seção 133, não, na seção 130, desculpa, a partir do versículo 9, fala sobre essa pedra branca, né? Primeiramente, fala um pouco anterior aqui, que esse próprio mundo que nós temos aqui, depois que ele se tornar, né, o paradisíaco, o milênio, depois do milênio, quando ele se tornar o reino celestial, o próprio apóstolo João, ele cita como descrevendo aqui um mar de vidro, né, com fogo. Fogo e vidro, na verdade, não combina, né? O fogo derrete o vidro. Mas ele cita como um novo planeta, realmente, né? Aqui vai se tornar o reino celestial. E aqui, esse reino celestial, ele vai se tornar um Urim e Tumim. Então, que quem não conhece Urim e Tumim, é uma pedra, né? São pedras videntes, na qual os antigos usavam para interpretar textos antigos, ver revelações. Eram instrumentos na mão do Senhor para os profetas, tá bom? Para os videntes. E ele está falando aqui que essa própria terra ela vai se tornar um grande Urim e Tumim, que a pessoa olhando para ela, né, claro, a pessoa vai ter que herdar o reino celestial para estar ali nesse grande Urim e Tumim. E vai ser revelado todas as coisas sobre reinos inferiores. Você vai aprender tudo, né, por meio da terra que vai se tornar um Urim e Tumim. Mas aqui também no versículo fala que nós receberemos uma pedra branca. No templo nós aprendemos sobre esse simbolismo, tudo, mas aqui está falando que literalmente nós vamos ganhar um Urim e Tumim, tá bom? E vai ser o nosso próprio Urim e Tumim. Com esse próprio Urim e Tumim, nós vamos poder ver coisas mais avançadas ainda, tá bom? E que tem uma senha, e a senha é o novo nome. É isso que compartilha aqui em Doutrina e Convênio, seção 130, tá bom? Depois vocês podem conferir lá. Bom, mas é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, sobre o maná, tá bom? E ajudar, eu gostei muito do versículo 18, que aquele que colheu muito, né, ele teve que deixar para aqueles que colheu pouco. Então isso ensina também sobre compartilhar a lei de igualdade, sobre a lei da consagração. Então aproveitando que amanhã é domingo de jejum e testemunho, convido todos, né, por meio de convite aí, a jejuarem, né? A verdade, isso aí já é um convite, né, da primeira presidente, já é estabelecido na igreja, o primeiro domingo. Como teve a conferência, vai ser o segundo domingo. Então todos nós devemos jejuar aí,
Espero que possamos ter um bom jejum e ajudar os pobres e necessitados com as nossas ofertas também. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.